juntando mais nos coletivos para conseguir fazer o trabalho na rua, e está tendo os festivais também de arte urbana em Fortaleza. Eu acho que cada coisa dessa vem somar cada vez mais para que a gente consiga fazer outros trabalhos. Na quarta-feira à noite, o plenário da Câmara Municipal foi palco de uma sessão solene que homenageou os 20 anos de atividades da quadrilha junina Paixão Nordestina. O plenário da Câmara Municipal se transformou num verdadeiro arraiá. A quadrilha junina Paixão Nordestina, do bairro Vila Manuel Sátiro, foi homenageada pelos 20 anos de festejos e alegria. Esse para nós é um momento histórico, né? Não só para o grupo, mas em representatividade também ao movimento junino, né? A gente sabe as dificuldades que todo grupo tem em colocar o seu trabalho, né, no período junino, mas a gente sente-se muito honrado por essa homenagem, e nós estamos aqui, na realidade, representando todo o movimento. Com 160 integrantes do grupo, leva para o São João esse ano o tema: o santo que eu não conheço, não rezo e nem ofereço. O requerimento da homenagem foi do vereador Márcio Martins, do PR, que é presidente da Comissão de Cultura da Casa. O Parlamento Municipal reconhece a importância da maior manifestação de cultura popular desse país, que são as quadrilhas juninas. Hoje o estado do Ceará já passa de 300 quadrilhas juninas e, como o repórter bem abordou, com crise ou sem crise, as pessoas vão à rua, porque a força e o amor pela cultura fortalece. Basta o mês de junho chegar que a festa já toma conta de diversos pontos do estado, cores e brilho e muita música. Os festejos começam em junho e prosseguem até julho. Durante a cerimônia no Legislativo, personalidades que contribuem para o fortalecimento da tradição no estado também foram homenageadas. Na época nós fazíamos 17 festivais regionais, financiamos mais de 100 grupos juninos e aumentamos o edital junino, ultrapassou R$1 milhão. Então o nosso trabalho foi esse, foi garantir a democratização dos recursos e também fiscalizar. Hoje nós temos, graças a Deus, nessa casa hoje, uma quadrilha que está comemorando hoje 20 anos, 2 décadas, né? Com muito sucesso. E eu creio que esse sucesso só existe porque existe muito Deus na vida das pessoas e muitos lutadores. Porque o quadrilheiro, ele é valente. Ele é um lutador, ele é cheio de fé. É tanto que a gente passa o ano todo trabalhando. Quando termina os festejos, nós já entramos novamente, já trabalhando no tema do próximo ano, olhando o que é que nós vamos fazer, procurando fazer a gente vai alinhar o ano que está realmente entrando. E o quadrilheiro não para. E na quinta-feira à noite, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública em alusão ao Dia Mundial do Autismo. O evento foi iniciativa do vereador Célio Studart, do Partido Solidariedade. O Dia Mundial do Autismo é celebrado anualmente no dia 2 de abril. A data é para conscientizar a população sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O vereador Célio Studart, propositor da audiência pública, explicou os principais temas debatidos. Principalmente escutar a população, escutar as associações acerca de quais políticas públicas são urgentes na nossa sociedade, na nossa cidade, tudo em prol da inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista. Então é muito importante que a sociedade se conscientize que isso não é algo restrito aos familiares de quem tem autismo ou ao autista. É um dever de toda a sociedade participar, buscar, compreender e lutar por esses direitos, por essa inclusão. Representantes de instituições estiveram presentes na audiência e destacaram a situação do tratamento do autismo aqui em Fortaleza. Jovens com autismo, como é o caso da Abraça, né, eles próprios fazendo uma campanha, lançando a campanha desse ano, né, sou autista, tenho direito ao meu próprio corpo, reivindicando o direito à sexualidade, né, a ter participação na escolha de seus tratamentos, né, para que não recebam tratamentos abusivos, aversivos. Enfim, é muito bom ver essa Fortaleza cada vez mais colorida, cada vez mais azul, aceitando a diversidade e abraçando a causa do autismo. Como é que está a cidade de Fortaleza, como é que a cidade de Fortaleza está atendendo na área da saúde essas pessoas, né? O que precisa melhorar, qual a realidade, por isso que tantas pessoas estão aqui, autistas, suas famílias, várias instituições, para a gente discutir e descobrir onde a gente pode, o que a gente pode fazer para avançar nesse sentido. Estamos encerrando Parlamento em Evidência, o programa da TV Fortaleza, que
que mostra os principais eventos realizados na Câmara Municipal durante a semana. A todos agradecemos pela audiência e até o próximo programa. TV Fortaleza, a emissora da Casa do... TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando desde março de 2011, hoje nós vamos realizar o programa de número 269. E como vocês sabem, a gente só traz para cá pessoas vencedoras, as pessoas mais competentes do Estado, profissionais, políticos, empresários. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa o Jeová Mendes. Jeová Mendes é um historiador, é um homem que a sua cabeça é um verdadeiro computador, porque ele realmente tem praticamente tudo de cabeça. Vocês vão ver que show de entrevista ele vai nos conceder. Jeová, é o seguinte, meu irmão, eu queria que a primeira coisa que você fizesse era um resumo do seu currículo pessoal, onde você nasceu, onde você estudou, quais foram os principais trabalhos que você fez. Satisfação muito grande em recebê-lo aqui. Roberto, a satisfação toda minha estar aqui no seu programa, de muita relevância, né? Eu sou de Itapiúna, nasci em Itapiúna, em 24 de maio de 55, né? Eu sou de uma família de agricultores, meu pai era agricultor, um pequeno fazendeiro em Itapiúna. Em 69 eu fui para o seminário jesuíta em Baturité. Ingressei na Escola Apostólica de Baturité, dos padres jesuítas. Eu com alguns primos meus, inclusive tem alguns primos meus padres, né? Então eu ingressei na ordem jesuíta, onde eu passei 7 anos estudando a teologia, a história, a filosofia, e me graduei em História e Teologia. Né? Foi aí que você aí eu me interessei criou pela amor história. pelo assunto. Exatamente. Né? Eu comecei o seguinte, eu comecei a me interessar pela história a partir de 67. Três fatos importantes aconteceram em 67. Em 67 ocorreu a Guerra dos 6 Dias entre Israel e os países árabes. Uma vitória de Israel, que tomou a Península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, tomando também a Península do Sinai do Egito e tomando também as colinas de Golã da Síria. O outro fato importante que me chamou a atenção na época foi a morte do presidente Castelo Branco, que agora em dia 18 de julho de 2017 completa 50 anos da morte do grande marechal. E o terceiro fato foi a morte de Che Guevara na Bolívia, que também dia 9 de outubro de 67, Che Guevara foi morto por um tenente do exército boliviano chamado Mário Terán Salazar, por ordem exatamente do ditador da Bolívia, René Barrientos, que capturou Che Guevara num combate, então, com as tropas Boinas Verdes, comandado pelos Estados Unidos, quando Che Guevara tentou abrir uma guerrilha na Bolívia. Aí você já começou a relacionar os fatos históricos. Eu me interessei por história a partir daí. Então, eu tenho 12 livros publicados, fui entrevistado 8 vezes por Jô Soares, Jô me entrevistou 8 vezes, né? Inclusive, você está aqui com alguns dos seus livros, alguns dos meus livros, né? Você trouxe aqui, Os Terroristas Mais Cruéis da História. De Sargon II a Osama Bin Laden, né? Os Papas que enalteceram a humanidade. E os Papas que envergonharam a humanidade. Pedro, Francisco e os 30 Papas que envergonharam a humanidade. Exatamente. Como vocês veem, são temas sempre polêmicos, sempre polêmicos. Estou lançando agora o meu próximo livro, agora no mês de... Até agora no mês de abril, estou lançando meu novo livro, é Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos, que é a maior obra da minha vida. Certo. Eu já venho fazendo pesquisa desde os anos 70, quando eu ainda estava no seminário. Eu comecei então a catalogar dados históricos a respeito dessa fase que Jesus viveu dos 13 aos 30 anos. Depois que levantei todos os documentos, né, inclusive viajei para o Oriente Médio, e agora é que o livro está saindo, depois de uma
ferrenha pesquisa, né? Com documentos, com dados e fontes documentais bem abalizados. A gente conversando, evidentemente, fora daqui, quando eu converso com você me parece que fez muitas viagens, né? Viagens internacionais. Já viajei. E foi, inclusive, lá nessas viagens que você adquiriu muito conhecimento. Né? Inclusive, eu tenho um filho padre, né, lá em Israel. Você tem um filho padre que mora em Israel. Meu filho. E tem mais 2 filhos, né? Eu tenho 6 filhos. Tem duas moram na Europa, são professoras catedráticas, né, uma na França e outra na Dinamarca, né? Certo. Então, meus filhos sempre foram voltados para o estudo, para a pesquisa, né? Certo. Mas sempre priorizando a pesquisa e o estudo, né? E dentro da história, Roberto, eu acredito que... Eu sei que a universidade está cheia de doutores, de catedráticos, né? Isso. Mas eu sou muito bom na história, viu? Sou muito bom. Certo. Pois é, quando a gente começar a conversar, vocês vão sentir os conhecimentos dele. Não precisa dizer mais nada. Ele já esteve 8 vezes? 8 vezes no Jô Soares. 8 vezes no programa do Jô Soares. Eu acho que ele é recordista. Né? Fui entrevistado também por Florestan Fernandes, na TV Cultura de São Paulo. Fui entrevistado também pela Amanda Françoso, na TV Gazeta de São Paulo. Já fiz grandes entrevistas, né, a nível nacional, né? Certo. Me diga uma coisa, nessas entrevistas do Jô Soares, você lembra, assim, mais ou menos, quais foram os assuntos que predominaram nessa entrevista? Roberto, nós abordamos muitos assuntos diversificados. Assuntos desde a época do Paleolítico, a época da Pedra Lascada, né? Passando pelo Egito, passando pelos faraós, passando pelos Césares, que a gente chama lá os Césares, né? Que é os imperadores romanos, passando pelo Império Acadiano, o Império Amorita, o Sumeriano, o Medo-Persa, o Romano. Nós viramos a história pelo avesso e abordamos também a questão do cristianismo, das grandes religiões do cristianismo, do islamismo, do shintoísmo, do budismo, as grandes religiões do mundo. Nós abordamos sempre personalidades importantes da história. É tanto que quando eu vou lá, eu só pego 2 blocos. Geralmente eles sempre estouram o tempo comigo, porque realmente o nosso assunto dá muita audiência, né? O assunto abordado por mim dá muita audiência. Agora, interessante, Jeová, é que você fala sobre toda essa história antiga, mas você também fala sobre a história atual, sobre a história moderna. Exatamente, tudo. Você me disse, quando eu o convidei para vir esse programa, você me disse que eu podia perguntar o que eu quisesse. Se você quiser, exatamente. Então, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, inclusive diversificadas. Pois não. Porque é a primeira vez que você está vindo aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Claro, virei com todo prazer. Porque aqui eu tenho o maior prazer, eu adoro, rapaz, vocês fazer esse programa, porque, modéstia à parte, eu só tenho feito entrevistas boas com personalidades inteligentes. Eu sei disso. E que realmente tem satisfeito o nosso público telespectador. Inicialmente, eu queria lhe pedir o seguinte. Eu sei, não sei se você sabe, eu tenho essa empresa de eventos, a PPE Promoções e Eventos, que eu realizo eventos já há 34 anos. Você disse. A gente escolhe anualmente os melhores prefeitos, os melhores políticos, os melhores empresários do Ceará. Fizemos 3 promoções a nível nacional. Tive o privilégio de fazer um evento na Academia Brasileira de Letras, no Petit Trianon. Sei. E como você sabe, é um dos lugares mais fechados do Brasil. Fechadíssimo. Você fazer um evento no Petit Trianon, onde estão os intelectuais, os grandes talentos do Ceará. E a academia abriu as suas portas para fazer uma solenidade que nós realizamos lá em abril de 2000. Havia terminado o século XX, viu, o Jeová? E aí eu tive a ideia de escolher os 20 brasileiros vencedores do século XX. Que foi o critério que nós adotamos. A gente escolheu 20 brasileiros que estavam vivos, que estavam terminando o século vivo. E aí as escolhas, todas as escolhas minhas, viu, não tem nenhuma que seja minha pessoal. Eu elejo um colegiado de pessoas, pessoas que eu julgo competentes para fazer o julgamento, pessoas ligadas àquela área. Por exemplo, se eu estou julgando prefeito, eu convido pessoas que trabalham, que conhecem os prefeitos. Se eu estou escolhendo empresários, convido pessoas. Quando eu fui escolher os 20 brasileiros do século XX, nós fizemos um colegiado de jurado de alto nível, formado por escritores, formado por jornalistas, por pesquisadores. Intelectuais, né? E eu queria agora, aproveitando aqui a sua presença, eu queria que você analisasse aqui comigo os 20 nomes para ver o que é que você achou deles.
certo? Todos eles estavam vivos. Pois não. Agora, hoje, me parece que dos 20 já morreram, me parece que 14. Pois não. Nós vamos, inclusive, ver aqui agora. Pode citar. Tá? Eu queria que você desse a sua opinião, evidentemente que é uma coisa... Com certeza. Rápida, né? Porque Com nós não certeza. temos muito tempo para analisar. Aqui por ordem alfabética, Adib Jatene. Grande médico, né? Grande mestre, um cientista, um homem que é orgulho do Brasil. Faleceu agora no ano passado. Recentemente, Aldemir Martins. Aldemir Martins não se fala. O nosso mestre daqui, né? Famosíssimo, né? Conhecidíssimo. Fez muita falta ao Ceará, um homem muito talentoso, né? Antônio Carlos Magalhães. Esse foi o nome mais polêmico da relação. É a figura mais polêmica, o chamado Antônio Malvadeza, né? Antônio Malvadeza. Mas também teve o seu método, Roberto, ele também deu uma grande contribuição ao Brasil. Inclusive, o pai dele também era médico e serviu na época do Estado Novo, era muito amigo de Juraci Magalhães, quando Getúlio nomeou Juraci Magalhães com 26 anos para ser interventor da Bahia. O pai dele, que era médico também, deu uma grande contribuição ao governo da Bahia naquela época. Então ele foi escolhido por esse colegiado nosso como o grande político do século. Do século. Foi muito questionado, não porque ele era uma pessoa realmente meio polêmica, mas dentro da política só tinha ele. Só tinha ele. Antônio Hermílio de Moraes. Aí foi o grande mestre da indústria nacional. O Antônio, recentemente falecido, vem de uma família, de uma família tradicional de grandes usineiros lá de Alagoas, lá de Pernambuco, o José Hermílio de Moraes, o senador José Hermílio de Moraes, que era o pai dele, né? E veio para São Paulo, lá realmente cresceram muito em São Paulo, foram para a Europa, se formaram em várias áreas na Europa, voltaram para o Brasil, foi o grande mestre da industrialização, o homem do Grupo Votorantina. Barbosa Lima Sobrinho, esse era o mais velho da lista, ele tinha na época 101 anos. 101 e foi o primeiro a falecer. O primeiro a falecer. Dessa lista. Foi o grande homem da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, o grande jornalista, sem comentário, um homem notável. Chico Anísio. O Chico é o nosso gênio. Foi considerado o maior artista de todos os tempos, de todos os tempos. Acredito no humor. Chico Anísio é imbatível. E como você vê, me parece que tem 4 ou 5 cearenses nessa relação. Observe aqui. Dom Paulo Evaristo Aires. Dom Paulo Evaristo Aires foi o grande cardeal de São Paulo, que recentemente também falecido. Também falecido. Lutou muito para essa questão dos direitos humanos, enfrentou a ditadura, o regime dos militares. Não era muito bem visto pelos militares, não. Mas era um homem notável também, que deu uma grande contribuição aos direitos humanos. Emerson Fittipaldi foi o primeiro a vencer o grande prêmio, né? Inclusive, o Emerson está passando um momento difícil, né? Ultimamente, né? E o que foi? Os problemas financeiros? Parece que venceu, parece que investiu em muitas coisas aí, não deu retorno. Mas é um grande. É um dos poucos que ainda está vivo. Já está vivo. Evandro Lins e Silva. E foi o grande mestre, foi o grande jurista, né? Jurista e jornalista, escritor. Foi o grande jurista. É um homem que atravessou o período também do regime militar era o homem que estava sempre nos quartéis, tentando salvar pessoas que estavam presas. Isso. Deu uma grande contribuição. Fernanda Montenegro. A grande atriz. A Fernanda, eu conversei com a Fernanda na Rede Globo, inclusive jantei com ela na Rede Globo. Eu cheguei tarde na Rede Globo, lá no Vitrine, que é o restaurante da Globo, cheguei lá, estava quase vazio, me sentei para jantar, umas 9h10 da noite, lá eu ia para o hotel, ela chegou, sentou na mesa comigo, conversei muito com a Fernanda. Eu acho que foi a grande atriz. Achou uma mulher notável, Eu acho que foi a grande atriz do século. Do século, com certeza. Ivo Pitangui. Aí foi o grande mestre da cirurgia plástica, né, Roberto? Morreu também há pouco tempo. Já morreu com 90 anos, mais ou menos, né? O Ivo era notável, né? O Ivo era notável. Inclusive fez os melhores rostos do mundo, inclusive a Faradiba, a mulher do Reza Parlev, do imperador Reza Parlev da Pérsia, que hoje é o Irã, e também ele fez uma cirurgia plástica na imperatriz da Pérsia. João Avelange. Na época foi um grande nome também. Foi um homem que levantou o esporte. Agora, já perto de morrer, surgiram aqueles problemas com ele, né? Houve esse desgaste com ele. Mas, sem dúvida, ele foi durante 40 anos o presidente da FIFA. Infelizmente, nos últimos dias, teve a sua reputação chamuscada, né? Foi, exatamente. Mas eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, no esporte, foi o grande nome como dirigente. Jorge Amado. O grande escritor, né? O homem dos Capitães de Areia, né? A Tieta do Agreste, o grande escritor, que em 52 ele concorreu ao prêmio Stalin. Ele era ligado à esquerda, né? E era um grande admirador do Stalin. Exatamente. Mauro Salles, esse também Mauro Salles foi o grande magnata e também o filho dele também tornou-se um grande cineasta, produtor das artes. Ele foi um grande banqueiro, um homem rico,
um homem também que deu a sua grande contribuição ao Brasil. Né? Na publicidade também, Publicidade né? e tudo. Foi completo esse homem. Oscar Niemeyer. Ah, o grande arquiteto, né, construtor de Brasília, conhecido no mundo todo, Oscar Niemeyer. Amicício do Fidel Castro e amicício de outros grandes estadistas. Pelé. Esse é Esse é indiscutível, né? O Pelé, né? Raquel de Queiroz. É, a minha madrinha de batismo. É? Eu devo muito à madrinha Raquel de Queiroz. Inclusive, tem uma obra chamada Os Piores Assassinos e Heréis da História de Caim e Saddam Hussein, que eu lancei em 1994, e ela fez o prefácio. E foi a madrinha Raquel que me indicou para o Jô Soares, quando eu fui a primeira vez. Ah, foi? Foi. Ah, que beleza. Roberto Campos. Roberto Campos foi, além de ser um grande economista, na época da Revolução, no governo de Castelo Branco, foi um diplomata, um muito respeitado, muito culto, um cidadão realmente deu a grande contribuição, apesar da esquerda não gostar do Roberto Campos. Falava-se todo mal contra o Roberto Campos. Depois que ele morreu, que a gente foi ver o grande talento que ele era. Roberto Carlos. Grande cantor, né? Esse eu acho que é. Exatamente. É o rei da música brasileira. E inclusive conterrâneo de outro grande capixaba, que foi Raul Sampaio, que escreveu a letra para ele, o Meu Pequeno Cachoeiro. É de Raul Sampaio. E Roberto Marinho. O grande Roberto Marinho, doutor Roberto Marinho, filho também do jornalista Roberto Erideu Marinho, que faleceu em 1925. E aí o Roberto Marinho, como filho mais velho, a dona Francisca Pisana, a dona Chica, queria vender o jornal e disse, não, mamãe, eu vou tocar o jornal para frente. Papai morreu, mas eu vou tocar o jornal para frente. E tocou o jornal para frente. Em 1944 fundou a Rádio Globo, né, em 44, né? Depois, em 65, fundou a Rede Globo Televisão. Jeová, eu fiz questão de ler para você essa relação, porque realmente essa relação quase que foi aprovada por unanimidade. Você faria, assim, alguma restrição, acrescentaria algum nome, tiraria algum desses nomes? Tem muita gente ilustre, mas a sua lista foi muito coerente. Você deu uma abrangência especial a homens notáveis, que não tem como a gente questioná-los. Você fez, Roberto, você foi muito feliz em fazer essa relação de homens notáveis que passaram pela história do Brasil. E são figuras históricas. Jeová, eu fiz na época, como eu falei para você, esse evento no Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras, porque dos 20, tinham 8 que eram acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. 8 que eram acadêmicos, né? E o que é que eu fiz? Eu convidei para cada uma outra pessoa ilustre escrever um texto sobre cada homenageado. Cada homenageado. Entendeu? E foi realmente um sucesso, foi realmente uma beleza. Então quer dizer que você, assim, a grosso modo, aprovaria essa relação? Com certeza aprovaria, porque você foi muito coerente, muito sábio quando escolheu pessoas de grande relevância histórica, são figuras históricas, a gente não pode negar isso. E os que já morreram já são pessoas, são protagonistas da história, os que estão vivos ainda já são personagens da história. Não tem como para onde correr. Você foi muito feliz nessa escolha. E eu só lamentei, viu, Jeová, porque eu esqueci de fazer os 20 cearenses do século. Porque quando eu tive a ideia de fazer os 20 brasileiros, eu era para ter feito antes os 20 cearenses. Mas como eu só tive a ideia depois, eu não quis fazer. Eu tenho uma relação dos 20 cearenses do século, né? Foi, né? O primeiro que eu colocaria, Roberto, na realidade eu colocaria o Francisco da Silva Nascimento, o Chico da Matilde, conhecido como Dragão do Mar, que faleceu em 1914. Era um negro nascido em Canoa Quebrada que desencadeou todo aquele movimento para a libertação dos escravos no Ceará, fato ocorrido no dia 25 de março de 1884, na vila de Acarape, né? E eu considero o Dragão do Mar o personagem mais importante do século XX. O segundo, eu colocaria o Barão de Studart, Guilherme Studart, o grande historiador, porque a história do Ceará, até o Barão de Studart, nós não tínhamos nada escrito. Foi ele que montou a história do Ceará. Foi, né? Era médico, filho de um cônsul inglês, né? E o Barão de Studart eu considero o segundo mais importante, né? Jeová, agora que nós nos conhecemos e nos aproximamos, nós vamos fazer brevemente essa relação. Com certeza. Dos 20 cearenses da década, que nós não fizemos, eu fiquei devendo. Eu já fiz a lista. E agora eu pretendo fazer, por década, vamos escolher agora os cearenses brasileiros da década, para no final do ano, o meu neto, sei lá, o meu bisneto, fazer os brasileiros e os cearenses do século XXI. Com certeza. Né? Com certeza. Então, Jeová, após ouvir a sua opinião sobre as nossas promoções, eu queria fazer agora umas perguntas de caráter meu pessoal mesmo. Entendeu? Depois eu trouxe aqui algumas perguntas elaboradas pelo grande Juarez Leitão. O Juarez é uma sumidade. Que para mim é uma das pessoas mais competentes do Ceará, entendeu? Admira muito o seu trabalho. É meu amigo e eu tenho admiração muito grande pelo Juarez.
porque o Juarez eu considero, não menosprezando os demais, que tem bons historiadores aqui em Fortaleza, tem o Ayrton Farias, nós temos aqui Adelaide Gonçalves, uma grande historiadora, a doutora Adelaide Gonçalves da UFC, mas o Juarez eu considero, eu acho que dos historiadores vivos aqui no estado do Ceará, eu considero o número 1. Para mim é o grande mestre, eu tenho um profundo respeito com o Juarez Leitão. E ele tem outras duas grandes qualidades, né? Ele escreve muito bem. Escreve muito bem. Para mim, hoje, é o maior orador do Ceará. É um grande orador. Ele tanto fala bem como escreve bem. Né? Eu considero o Juarez Leitão completo. Ele é fantástico, o Juarez. Inclusive, nós estamos defendendo e vamos trabalhar para que ele ganhe a cereja de ouro. Com certeza. Eu acho que ele, inclusive, ele merece. Pelo talento dele, pela competência dele. Ô, Jeová, eu agora elaborei umas coisas minhas e gostaria de fazer essa pergunta a você, até para satisfazer a curiosidade minha e de muitas pessoas da minha geração. Pois não. Aqui vamos fazer perguntas da nossa geração de 70 anos para cá. Exatamente. Eu completei agora recentemente 70 anos e eu queria saber de você o seguinte, na sua opinião, quais foram os 3 maiores papas da história nos últimos 70 anos? Dos últimos 70 anos, eu considero os 3 maiores papas da história. Primeiro, o Papa João XXIII, que pontificou entre 1958 a 63, convocou o Concílio Vaticano II, foi um papa muito respeitado, muito admirável por toda a humanidade. E foi um homem também, Roberto, que deu uma grande contribuição, falei até para o Jô Soares, você lembra desse episódio, você era jovem na época, era adolescente, e em 63, quando aconteceu a chamada crise dos mísseis, quem salvou a humanidade na Terceira Guerra Mundial, com certeza, indubitavelmente, certamente foi o Papa João XXIII, negociando com John Kennedy e Khrushchev, para que Fidel Castro não fizesse aquela loucura de jogar o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Certo. O segundo Papa mais importante para mim foi o Papa, não se pode negar, o Papa João Paulo II. E o terceiro agora, o Papa Francisco. O Papa João Paulo II, que foi o homem que ajudou a derrubar a Guerra Fria, acabar com a Guerra Fria, junto com Ronald Reagan, com François Mitterrand, com Helmut Kohl da Alemanha, com Margaret Thatcher e com Mikhail Gorbachev da União Soviética. Esses homens, com a anuência do Papa e com o apoio do Papa, eles deram um tiro de misericórdia no comunismo, né? E o Papa Francisco, atualmente, o nosso Papa, um Papa santo, um homem muito coerente, muito culto, e é um homem que se aproxima praticamente de todo o segmento da sociedade. É um homem agradável para qualquer segmento da sociedade. Depois eu vou fazer uma pergunta específica sobre o Papa Francisco. Eu quero que você conte a história dele. Certo. Eu acho que você sabe um pouco. Escrevi aqui no meu livro, Os Papas que Enalteceram. Pois é. É o último episódio. Eu tenho aqui uma pergunta específica sobre o Papa Francisco e eu queria que depois você detalhasse um pouco sobre a história dele. Com certeza. Quer dizer que, na sua opinião, foram os 3 maiores papas? Os 3 maiores papas da história. Nos últimos 70 anos? Nos últimos 70 anos. Foi João XXIII, João Paulo II e o Papa Francisco. Beleza. E os presidentes do Brasil, na sua opinião, quais foram os 3 maiores presidentes nos últimos 70 anos? Nos últimos 70 anos, eu acredito que o presidente... ninguém pode tirar o mérito de Getúlio, apesar de ser um ditador, né? Ter governado o Brasil ditatorialmente. Mas, Roberto, ele foi você pode ver a CLT, a indústria, enfim, a siderúrgica nacional, grandes conquistas sociais, principalmente dentro do campo trabalhista. Getúlio foi um grande mentor, grande mestre, né? Governou o Brasil 19 anos, em 2 mandatos. No último, teve aquela tragédia que o levou à morte, com suicídio em 54. Então, Por que você acha que o Getúlio suicidou-se naquela ocasião? Pressão internacional, porque na época o Getúlio Vargas, muita gente não fala esse detalhe, mas eu como historiador conheço bem a engrenagem da história. Na época o presidente dos Estados Unidos, o comandante supremo da Segunda Guerra Mundial, General Dwight Eisenhower, queria que o Brasil participasse da Guerra da Coreia. Inclusive havia grandes recursos para vir para o Brasil, estavam destinados ao Brasil, grandes recursos para o Brasil, investimento, aquela coisa toda. Contanto que o Brasil participasse da Guerra da Coreia. Getúlio se recusou a mandar soldado para morrer na Coreia, de graça. Aquela guerra de 50 a 53, que morreram mais de 7 milhões de pessoas. Então, com a recusa de Getúlio não mandar soldado para a Coreia, os americanos também se fecharam. E a própria UDN, que era muito voltado para o capital, para o investimento de capital,